Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área. Hoje vamos resolver algumas questõezinhas da banca ESA, Escola de Sargento das Armas. A prova tá chegando aí e temos que praticar bastante, correto? Então vamos nessa. Ó, se não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho e dá um like aí. Vamos embora. Primeira questão. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Então, questão de crase, questão que sempre cai na ESA. Letra A. Depois do acidente, passou a praticar esportes. Ó, não há crase antes de verbos, ok? Então, essa crase está errada. Letra B. Aquele aluno dedica-se a várias atividades extracurriculares. Ó, não vai haver crase antes de palavra no plural. Se houver palavras no plural, a crase vai ter que funcionar com um artigo no plural, o que não é o caso ali. Você vê que está somente o a craseado e não está no plural. Não está concordando ali em número com várias atividades, tá? Se fosse dedica-se às várias atividades, aí sim teria crase. Nesse caso, não. Letra C. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Ó, veja bem, depois da preposição após, você não utiliza outra preposição, ok? Então, essa crase aí, antes de as 10 horas, está errada, porque deveria estar somente o artigo, visto que após já é uma preposição. Letra D. O turista dirigiu-se a essa instituição para obter orientações. Ó, você não vai usar crase antes de pronome demonstrativo, a não ser que seja pronomes demonstrativos quais? Aquele, aquela, aquilo ou os seus plurais, não é isso? Por quê? Porque você pode ter a preposição mais o a do próprio pronome demonstrativo de terceira pessoa e aí vai haver uma contração. Mas com os outros pronomes demonstrativos não há crase, ok? Esta é a obra, bom, só nos sobrou a letra E, né? Esta é a obra a qual o jornalista se referiu em seu comentário. Com o pronome relativo, a qual ou às quais, você pode usar crase. Dependendo do quê? Da regência do verbo que vier depois. O verbo referir-se, ele pede preposição a. Então, ocorrerá uma crase, ocorrerá uma contração do a preposição com o a do a qual, que é o caso aí na letra E. A letra E está correta. No período, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Encontra-se a seguinte figura de linguagem. Bom, qual figura de linguagem que nós temos ali? Nós nos tornamos pavões exibicionistas. Está fazendo o quê, gente? Fazendo uma comparação entre o nós e pavões exibicionistas. Só que essa comparação é explícita. Tem uma conjunção comparativa como? Ou qualquer outra conjunção comparativa? Não. É uma comparação implícita. Quando você relaciona um termo a outro, fazendo uma comparação implícita, temos uma metáfora. Então, letra E, metáfora. A letra A não é uma comparação, porque aí seria explícita, teria que ter uma conjunção comparativa. Não é um eufemismo, porque eufemismo seria o quê? Uma suavização de um termo. Não temos termos ali para suavizar. Uma prosopopeia é uma personificação de algo, tá? A animação de seres inanimados, como, por exemplo, a cama me chama para dormir. Aí eu estou fazendo uma personificação da cama. Não é o caso. Onomatopeia é quando se tem a representação de sons da natureza, representação de ruídos, né? Como, por exemplo, toque, toque. Então, letra E. Próxima questão, assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Gente, erro, ok? Por favor, leiam o enunciado, uma coisa bem simples, que eu sempre falo para os meus alunos, mas tem sempre um que não lê o enunciado direito. Há erro, ele quer a errada, pelo amor de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Ó, aí está certo. Por que está certo? Está separando o vocativo. O uso da vírgula é obrigatório.
ou você separa o vocativo com vírgula ou com ponto de exclamação. Letra B. Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, faltou a aula de cálculo. Ó, aí as vírgulas também estão empregadas de maneira correta. Por quê? Está isolando o aposto. O aposto, em geral, ele é isolado com vírgulas, a não ser o aposto especificativo, que pode ser sem vírgulas. Por exemplo, minha tia Maria chegou. Né? Então, Maria, aí o aposto especificativo de tia, não há vírgulas nesse caso. Mas, em geral, no aposto explicativo, que é o mais comum, tem o isolamento com vírgulas, ok? Letra C. Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. Ó, separando datas, né? Data e local. Então, temos aí o uso obrigatório da vírgula, sem questionamento algum, tá certo. Letra D. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Ó, o uso da vírgula está separando o quê, gente? Termos de mesma função sintática. Nós temos aí cadernos, livros, réguas, lápis e borracha, que todos eles são o quê? São objeto direto do verbo trazer. Então, termos de mesma função sintática. No caso, objeto direto. Letra E. Só sobrou a E, né? Vamos ver se está errada mesmo? Vamos lá. Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Ó, tá errado. Por quê? Por que tá errado, gente? Regra máxima da vírgula, do não uso da vírgula. Você não separa a vírgula do sujeito e do verbo, ou do verbo e de seu complemento. O sistema da língua portuguesa, o sistema direto da língua portuguesa é SVO, ou seja, sujeito, verbo e objeto. Entre esses elementos, você não usa vírgula. Claro, você vai colocar no meio deles um predicativo deslocado, você vai colocar no meio deles um adjunto adverbial deslocado, um aposto, um vocativo, tudo bem. Mas se só houver esses termos, entre eles, você não usa vírgula. Nem se for de maneira inversa, ok? Por exemplo, verbo, sujeito e complemento. Tá bom? Então, essa daí está errada, é essa que temos que marcar, porque pediu erro no uso da vírgula, ok? Letra E. Próxima questão. Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de desatentos. Então, desatentos temos o prefixo des, que significa o quê? Uma negação, não é isso? Aquele que não é atento é desatento. Então, esse é o sentido, essa é a semântica, o valor semântico do prefixo des, desatentos. Vamos lá ver qual que apresenta esse mesmo sentido. Ó. Antibiótico. Antibiótico, anti é a oposição em relação a outra coisa, tá? Então, antibiótico, oposição ali a biótico, né? Digamos assim. Não é esse. Importação, bom, importação que vem de esse in é o que vem do quê? De fora para dentro. Você importa alguma coisa, então também não é negação. Insatisfeito, ó. Agora sim, né? Por quê? Satisfeito, positivo. Insatisfeito é a negação do satisfeito, não é isso? Esse in está indicando negação também. Letra C é a correta. Letra D, adjacência, ad é que vem junto a algo. Não tem também essa noção de negação. E antebraço, antebraço significa anterioridade e não negação. Então, realmente, só pode ser a letra C. Próxima questão. Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir possuem função morfológica e sintática idênticas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas funções. Então, nós temos aí a pai que nunca viu o próprio filho e a outra marido que nunca viu a própria mulher. Então, temos o que está demarcado, está destacado nas duas sentenças, não é isso? Nos dois enunciados. Temos que ver a função morfológica e a função sintática. Vamos verificar? Vamos lá. A pai que nunca viu o próprio filho. Você percebe que este que retoma um vocábulo anterior, um nome anterior, que é pai. Pai que nunca viu o próprio filho. Pela semântica, percebe-se também que ele está restringindo o pai, né? O que já configura o quê? Uma adjetiva restritiva.
oração subordinada adjetiva restritiva. Numa oração subordinada adjetiva, nós podemos ter, sim, claro, o pronome relativo. Esse que é o que relaciona o termo nominal anterior à oração adjetiva. Só pode ser, então, um pronome relativo, ok? Então, morfologicamente, pronome relativo. Vamos verificar qual é a função sintática. Como que nós verificamos a função sintática do pronome relativo? Bom, primeiramente, temos que separar a oração subordinada adjetiva. É na oração subordinada adjetiva que nós vamos ver a função sintática dele. Não é para pegar a oração principal. Muita gente se enrola, por quê? Porque pega o termo da oração principal, que é o termo a que o pronome relativo se refere, tá? E aí aquele termo é objeto direto. Ah, o pronome relativo é objeto direto. Não. O pronome relativo tem que ser visto na oração subordinada e não na oração principal. Por isso que muita gente erra. Então, primeiro separamos a oração subordinada adjetiva da oração principal. Qual é a oração subordinada adjetiva do primeiro enunciado? Que nunca viu o próprio filho. Essa é a minha oração adjetiva. Separei. O que eu faço agora para saber a função sintática do pronome relativo? Eu coloco didaticamente o termo a que o pronome relativo se refere no lugar do próprio pronome relativo. Vamos verificar? Ó, pai nunca viu o próprio filho. Pronto. A partir do momento que eu indicar a função sintática agora de pai, que está didaticamente colocado na subordinada, para nós entendermos melhor, vamos saber agora a função sintática do pronome relativo. Pai nunca viu o próprio filho. Verbo, viu. Quem que nunca viu? O pai. O pai só pode ser o quê? Sujeito. Fiz pergunta antes do verbo, achei o sujeito. Só que pai, na verdade, só está aí didaticamente. Eu vi agora a função do que. Então, que é pronome relativo sujeito. De acordo com a questão, o outro enunciado tem que bater na mesma função. Vamos verificar? Marido que nunca viu a própria mãe. Bom, na verdade, as frases são praticamente idênticas, só mudou alguns nomes, não é isso? Então, vai bater certinho sim. Marido que nunca viu, esse que se relaciona a marido, então é um pronome relativo. Que nunca viu a própria mãe é a minha oração adjetiva. Eu coloco didaticamente marido no lugar do que e verifico a função dele. Marido nunca viu. Quem nunca viu? O marido, que didaticamente está no lugar do que. Qual é a função do que? Sujeito. Pronto. Temos aí, então, pronome relativo, sujeito. Letra C de casa.